Aí, boa noite, boa noite, boa noite. Será que estou ao vivo? Será que estou no Wi-Fi? Sim, parece que sim. Vamos ver quem está chegando. Preciso de gente aqui para saber se está funcionando. Ah, Kleber, primeiro da live. Ou pelo menos é o que está mostrando aqui. Ó, o Chau. Ah, grande Chau. O que a gente não faz para ser influência. A Priscília tá aí, muito bem. A galerinha entrando, Thiago. Fala pessoal, tudo bem? Eu cortei a barba, eu vou ser bem honesto, que tá ruim. Agora tem que esperar crescer e não mexer mais desse jeito. Ficar um mini queixinho aqui. Quem mais tá aí? Darlan tá aí, o Bruno tá aí, o Renato. Muito bem, galera. Ludolf, a galerinha vindo aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Ó, o Saulo também. Muito bem, estamos aqui de novo. Já tirei a poeira do Instagram o outro dia e agora estamos voltando. A Glenda também. Vamos lá, pessoal. Vocês estão bem? Tudo certinho por aí? Um pouquinho, Chá. Mas eu ainda vou fazer uns procedimentos, aí você vai ver. Chega dessa conversa. Vamos pro foco aqui. Foco, senão a gente fica batendo papinho aí. Vamos lá, pessoal. A ideia hoje aqui é conversar um pouco com vocês de como é ou como foi a minha experiência até o momento de trabalhar aí dentro de um estúdio de animação da Netflix. Agora, quando você escutar o tudum, você pode lembrar de mim. O Shao eu nem falo, que o Shao tá em todas as produções, lá tem o nome dele, né? Nas finalizações. Mas agora eu também tenho um selinho Netflix aqui, tá bom? E aí vocês ouvindo o barulho vai lembrar, olha, eu conheço alguém que está na Netflix. A Grazi também está aí, o Jean, muito bem. Vamos lá, pessoal. Como sempre, eu tô com um tripé péssimo aqui. A Renata já tinha me avisado, então eu vou com cuidadinho mexendo aqui para ver o chat, tá? Se precisar, vou ter que segurar na mão. Mas a ideia é que vocês façam perguntas, né, sobre o nosso tema aí de como é trabalhar para um estúdio, como é para trabalhar para uma série de animação, tá? Então é importante a interação de vocês, tá? Vários alunos do Ilustra Pro por aqui. Se você não sabe, depois que você sair da live, vai ali na bio, tem um Linktree e tem um linkzinho do Ilustra Pro, o programa de acompanhamento de ilustração digital que eu e toda uma galera estamos ali para auxiliar você aí no seu desenvolvimento, tá bom? Mas vamos lá, galera. Começo, meio e fim, né? É importante quando a gente vai conversar alguma coisa, né? Então vamos partir do começo, enquanto vocês podem colocar as perguntinhas, né? Eu recebi muitas perguntas no momento que eu postei no comecinho da semana sobre a série Dragon Prince, o Príncipe Dragão. Vou falar um segredo e vai ficar só entre a gente e gravadinho aqui. Não assisti a série ainda. Exatamente. Acho que alguns profissionais, acho que isso é comum acontecer. Cara, você tá no gás, você tá trampando, você tá fazendo isso, fazendo aquilo. Cara, às vezes você nem viu. Sabe quando a pessoa fala, você não estava fazendo uma propaganda do carro, não sei o quê? Oh, aí eu vi na TV, nossa, já saiu. É assim, tá? Porque vira comum pra gente, né? E ainda mais quando você tem uma sequência de trabalhos, né, contínuos. Então eu confesso que eu comecei a ver o Dragon Prince para eu entender um pouco do que estava acontecendo. Eu achei na minha cabeça que eu ia conseguir acompanhar a série, só que eu não assisti. Então eu vi poucas coisas. Então para mim é muito surpresa as coisas que acontecem. Então se alguém me pergunta de personagem, o acontecimento tal, não sei. Tá? Não posso nem falar assim, não posso dar spoilers, eu não sei. O que eu sei é que eu não posso mostrar as coisas que eu fiz, ainda estou aguardando até a produtora mandar o meu portfólio das tarefas que eu executei, mas por uma questão contratual, né? E aí já vem uma coisa interessante, um dado interessante para quem não sabe. Eu fiquei 1 ano e 3 meses trabalhando nessa série, e em 1 ano e 3 meses foram produzidas a quarta, a quinta, a sexta e a sétima temporada. Então a quarta saiu novembro, se eu não me engano, do ano passado, a quinta saiu agora em julho deste ano, algumas semanas atrás aí. Não sei quando sai a sexta, eu acredito que talvez esse ano ainda, novembro também, talvez, e provavelmente ano que vem a sétima temporada. Tá? Então isso é um problema, porque assim,
No volume de trabalho que eu tinha, eu não anotei, essa tarefa que eu fiz é da sexta, essa. Não. Então, assim, eu vou ter que esperar para realmente poder depois divulgar. Tá? A não ser que eu veja uma cena, e acho que vai ter que ser uma alternativa, eu ver uns pedacinhos de cenas, que aí depois eu posso colocar no meu portfólio e falar, aquele cenário lá, passou aquele negócio, eu que fiz, tá? Eu que pintei, tá bom? Mas sim, e aí eu vou trazer esse detalhe de trabalhar para fora. Assim, existe uma organização muito grande, eu comentei ali nos stories, sobre esse processo do estar numa produção, né, desse tamanho. A galera é muito, muito organizada, tá? Porque é um volume muito grande de trabalho, é um volume muito grande de pessoas. Então, quanto mais você tem esse volume, a organização interna ela é muito importante. Inclusive porque tem acontecimentos durante a série. Vamos supor, eu pintei um castelo destruído, só que esse castelo ele era da segunda temporada e ele estava novinho na segunda temporada, e aí teve um acontecimento e tudo quebrado, e aí tem 3 estágios de destruição, então você vai fazendo a pintura em cima disso, né? Então, para você ir lá, puxar uma tarefa antiga, um cenário antigo, uma textura antiga, ao longo desse tempo mudou-se a equipe várias vezes, pelo que eu entendi, pelo menos 2 vezes teve uma mudança muito grande de equipe, que é uma coisa também comum lá fora, e isso faz com que essa organização interna deles é muito importante para tudo funcionar, tá? Mas vamos lá, do começo, uma pergunta que tinha aparecido lá, como eu entrei, como eu fui contatado, ou como eu fiz para entrar para trabalhar na série Dragon Prince. O estúdio chama Bardel, e a série está na Netflix. E aí, Rafa, tudo bem? O Rafael Duque. Aplicação via LinkedIn. Simples assim, tá? Então, assim, eu sou péssimo no LinkedIn, quase não uso, mas no final do ano retrasado, porque já passou um ano e tralalá, né? No final do ano retrasado, eu estava aqui com os trabalhos do Brasil, estava aqui com vocês num ritmo super aquecido. Só que eu estava, depois de um ano ali produzindo conteúdo, YouTube, essa coisa toda, eu tinha dado uma estafazinha, assim, aí meu desempenho começou a cair. E eu comecei a pensar, me questionar, falei, cara, putz, o que eu quero fazer, né? O que eu quero experimentar? E aí eu olhei para esse lugar de trabalhos internacionais, já tinha tido cliente, já tinha feito outras experiências menores, não nesse nível. E aí falei, cara, vamos lá, né? Então como que tem? Onde que tem as vagas? E aí você vai, já quiser anotar aí, se você não sabe ainda, o próprio LinkedIn, que foi o meu caso, e tem outros sites como o Glassdoor. O Glassdoor ele é um portal, você digita lá, Concept Art no Canadá, Vancouver, e ele vai te dar uma lista de vagas que estão disponíveis, ou as vagas que estavam disponíveis, e aí ele te dá se aquilo, para você comparar se aquilo está dentro do que possa funcionar para você. Tá? Então, no meu caso, eu tinha visto vagas no Glassdoor também, mas foi no LinkedIn que eu vi. E aí a gente vai na linha, que a gente aborda aqui também no Ilustra Pro, né? Da linha de prospecção, que é assim, cara, agora eu vou ver as vagas dessa parada que eu faço, que no caso é a parte de textura, né? Textura para 3D. Não é como ilustração, tá? Apesar que tem um truque aí, tem um detalhinho que eu já falo disso. Mas a vaga era o que eu estava procurando, vagas de textura, tá? E aí o próprio LinkedIn você pode pôr alertas, quando aparecer vagas dessa área, eu quero que ele me avise. E aí você recebe no e-mail. E era um momento ali, no final do ano retrasado, que estava bem aquecido. Todo dia vinha 9, 10, 12, 13 vagas de vários lugares, né, de várias funções e vários de textura ali. E aí eu lembro que eu apliquei para 6 empresas, tá? Algumas eu sabia que não ia acontecer, outras eu não falei, vamos lá, né? Vamos testar. Tanto que a primeira que eu apliquei foi para a ILM, a Industrial Light and Magic, que é dos Star Wars, para os filmes, para a série, e eu não tenho nada no meu portfólio que seja coerente com isso. E aí já fica uma diquinha aqui, tá? Veja se o seu portfólio, se o que você tem é coerente com a empresa que você está aplicando. Porque às vezes pode acontecer de, estamos precisando, esse cara encaixa, beleza. Mas quanto mais coerência você tem no seu portfólio com as empresas que você procura, melhor. Então, meu portfólio, minha demo reel que eu tenho lá no Instagram, no LinkedIn, que hoje é o que eu tenho de portfólio, porque eu tirei meu portfólio do ar, tem muita coisa de animação, muita coisa para TV, ilustração, então
Eu bati lá no senhor George Lucas e ele falou assim, na verdade eles não falaram uma negativa de trabalho, veio uma negativa assim, tinha uma opção que falava assim, você tem interesse em ir para cá? E aí você precisa de sponsorship, que é o processo que a empresa paga para você ir morar lá no Canadá, morar lá fora. Eu falei, sim, dá um check aí. E aí, quase que na hora veio uma negativa assim, tipo, no momento não estamos tendo sponsorship. E acabou, não falaram de trabalho, não falaram se eu encaixava, não encaixava. Então, beleza. E aí foi assim, com 6 empresas, que é muito pouco que eu apliquei, mas foram 6. Então, teve essa negativa, teve uma outra que também, aí acho que veio uma negativa que o portfólio não estava coerente com a necessidade deles. Aí teve 2 que não responderam e teve 2 que me responderam, que foi a Bardel e que foi uma outra similar à Bardel, inclusive eles trabalham meio juntos em alguns projetos, eu esqueci o nome, Stellar, acho que é isso, Stellar. A da Stellar, eu teria que estar lá para trabalhar. Stellar, estar lá. Ruim, mas tá bom. Eu teria que estar lá para trabalhar. Eles não estavam fazendo remoto, e se eles fizessem remoto, eu aqui do Brasil, eles iam me pagar bem menos. Porque, aí entra outra coisa, aqui vocês vão anotando as dicas, tá? Para quem tem interesse em trabalhar para fora aí. Quando a gente pega, por exemplo, o Canadá, por que o Canadá é um polo industrial de cinema, TV, games? Por uma palavra muito singela, muito bonitinha, chamada impostos. Tá? Eles têm incentivos de impostos para as produções. Tanto que se você pegar, sei lá, 90% ou mais dos filmes americanos, no final lá, quem acompanha todas as letrinhas, né? Vai aparecer lá, filmado no Canadá, produzido em Quebec, não sei o que lá, em Montreal, porque tem essa vantagem dos impostos. Tá? Então, se eu não me engano, eu não tenho essa informação 100%, e tem gente aqui que sabe mais, pode até corrigir, mas se eu não me engano, o governo ele custeia meio que 30% do seu salário. Então, para a empresa é lucrativo. Quando ela me contrata aqui no Brasil, se ela me pagar, ela não tem esse desconto lá. Então, eu acabo sendo mais caro, tá? Você acaba sendo um profissional mais caro do que o que está lá, tá? Então, foi o caso dessa Stellar. E eles até falou, cara, quer conversar e trabalhar remoto, mas o valor não valeria a pena. Porque aqui eu já trabalhava e trabalho ainda para Vetor Zero, tá? Então aí eu nem fui muito a fundo. E aí veio essa dinâmica da Bardel de gostou da minha aplicação e já agendou uma conversa, já agendou uma data de uma primeira reunião. E aí eu participei de uma primeira reunião com o recrutador e ele foi um cara bem direto, assim, não falou de portfólio, ele foi assim, cara, você tem interesse em trabalhar com a gente, gostamos do seu portfólio, fez umas perguntas assim, sim, não, não. Beleza, beleza, beleza. Então eu vou marcar uma segunda reunião, que aí viria o lead, né, que é o coordenador, é o líder do setor ali, que era uma vaga de surfacing e texture, que surfacing são os materiais, sabe? Metal, pele, é isso, né? Tem a parte de materiais, shaders, para quem manja de 3D, não é só a textura aplicada, né? Mas antes um detalhe, eu lembrei de uma coisa. Tinha uma vaga de textura da Bardel, e eu estava assim, olha só, quando você tem... Anota aí, esteja com as suas ferramentas afiadas. Eu vou esperar para você escrever isso aí. Qualquer lugar. Esteja com as suas ferramentas afiadas. Por quê? Quando apareceu essa vaga de textura da Bardel, eu falei, a Bardel tem a ver com o meu portfólio. Eu vou aplicar? Quem disse que eu estava com o meu portfólio à mão? LinkedIn zoado, acho que eu não estava com a minha demo reel, ou estava mega desatualizada. Aí corri para fazer e preparar, trazer trabalhos para editar no vídeo. Aí você precisa ter ali uma cover letter, que você tem que ter o seu resumê, que é um currículo, tá? Que seria o equivalente ao nosso currículo. Trabalhou aqui, trabalhou ali, de tal ano a tal ano, né? Essa descrição mais técnica, usa tal ferramenta, não sei o quê. E você tem que ter uma cover letter, que é uma carta de apresentação. A carta de apresentação é um texto um pouco mais... Olá, eu sou o Riamundi, a minha experiência vem de longa data, desde que eu comecei nos quadrinhos. Então é isso, né? Uma apresentação mais não tão técnica como o currículo, e pá. E aí você fala dos seus interesses, né? Eu tive que aprender ali como fazer porque eu não tinha. Até eu fazer um resumê, até eu fazer a cover letter e eu ajustar o meu vídeo lá, que era a minha demo reel,
Eu não sei quanto tempo eu levei, umas 2 semanas, eu acho, tá? Considerando que eu estava trabalhando, fazendo outras coisas. E aí, quem disse que a vaga estava aberta quando eu estava pronto? Quando eu fui no dia, a vaga tinha fechado, sei lá, 2, 3 dias antes. Aí eu fiquei pé da vida, beleza, fiquei de olho, e aí, logo na sequência, não sei se foi no mês seguinte, 2 meses depois, abriu essa vaga de surfacing. E eu falei, cara, eu não sou muito do shader, mas parece textura, bora lá. Apliquei para essa vaga e aí rolou. Aí rolou essa conversa com o recrutador, e aí veio o lead junto com o recrutador para a gente conversar. O cara perguntou umas coisas mais técnicas ali. O lead na época era o Patrick, depois ele saiu. Um cara muito bom, muito gente fina assim, de conversar. E aí ele gostou, ele até perguntou umas coisas do meu portfólio, como é que você fez tal coisa ali? Foi uma conversa até quase informal, assim, não foi uma coisa, você sabe fazer isso? Não, foi um bate-papo ali, eu com inglês nível 3 de 10, mas beleza, me entendi ali. Aí apliquei, aí teve essas 2 reuniões, e aí fechei. Aí os caras, acho que 1 ou 2 semanas depois, falaram, fechou, vamos começar a trabalhar. E aí começou o trabalho, né? E aí começou propriamente o processo. A Michelle colocou ali, cover letter, é uma carta de apresentação, tá, Saulo? Comum lá fora, tá? Aqui a gente meio que o currículo só funciona, né? Lá tem esses 2 elementos, tá? O currículo e a carta de apresentação. E aí foi isso. E aí começou o trabalho lá no Dragon Prince, tá? Então, os aprendizados que eu tiro e passo para vocês, esteja em dia com o seu portfólio, esteja em dia com os seus links, coisas que você precisa mostrar. Se vai nessa linha de para fora, faça um currículo de acordo com o jeito que eles fazem. Eu pesquisei um monte, tem sites que tem templates de currículo, depois eu até procuro, até posso colocar para a galera do Lustra Pro lá isso, tá? E comecei a ver modelos de cover letter para entender um pouco, tá? Não fiz nada assim, nossa, reinventei a roda, não. Peguei templates, entendi um pouco do que a galera escrevia e montei, tá? E é isso, para que a gente possa adentrar esse universo, tá? Isso me trouxe vários aprendizados no processo, né? Um deles foi melhorar o inglês, porque senão você fica nesse lugar, né? Eu me entendo tudo e eu tenho que me fazer entender. Então, assim que eu entrei, eu acabei pegando aulas particulares de conversação durante 4 meses, acho que era 4 vezes por semana. Aí eu dei um gás e isso me ajudou muito. Não melhorou 100%, mas assim, ajudou muito, porque me trazia uma ansiedade muito grande participar de reuniões. E eu era meio objetivo, assim, o que eu fiz? Aqui as reuniões, eu tô pulando a história, porque tá fresco na cabeça. Mas eu vou falar de inglês, depois eu volto. Fazer o inglês me trouxe essa mais segurança, mesmo errando, mas me trouxe segurança e eu consegui me expressar melhor, tá? Senão eu ficava meio assim, só objetivo. Fiz isso, fiz aquilo. Por muito tempo ficou assim, mas depois você vai... Eu até brinquei num dos posts ali, na resposta que eu soltei nos stories, que eu tinha um charme ali. Daqui a pouco eu falo disso. Para quem já tem portfólio, é importante fazer a demo reel. Então, a demo reel, Michelle, é muito comum nessa área de VFX, cinema, games, porque muitas vezes, imagina, um cara tem um personagem 3D, é legal ele fazer o turntable, né, que é aquele personagem que fica rodandinho, né, se é um próprio 3D, então isso é mostrado em vídeo de uma forma que fica interessante. Eu que já participei de várias propagandas, filmes, animação, então eu pegar pedaços disso, eu posso intercalar entre o que eu fiz e onde isso está sendo usado no filme, né? Um pedacinho do filme. Por isso que funciona bem. Quando você está mais na ilustração, aí é um portfólio mais Behance, ArtStation, né? Os dois vão precisar, os dois vão ser muito bons, né? Só que nesse caso de vídeo é legal você ter esse elemento. Se você só tem ilustração, eu acho que não faz tanto sentido, porque senão você vai fazer meio que um slideshow, né? Uma demo reel de slideshow. Pode ser que funcione, tá? Não lembro alguém que tenha feito. A maioria das demos tem a ver com essa coisa do em movimento, né? 3D, a animação, o filme, tá bom? E é isso. E esse foi o passo de ter adentrado aí
para começar a trabalhar no Dragon Prince, tá? Então, primeira parte concluída, com todas as dicas possíveis aqui de principalmente estar com tudo em dia e as suas ferramentas afiadas, tá? Vamos lá, meio do processo, como foi trabalhar com a galera, com a equipe. Primeiro, uma coisa que eu falei no começo aqui, a galera lá é muito organizada, muito, muito, muito mesmo. Porque você tem, como eu disse, um caminhão de informações para gerenciar. Na equipe de surfacing devia ter umas de 8 a 10 pessoas. E aí você tinha uma equipe de modelagem, sei lá, também 8 a 10 pessoas. E aí você vai ter a equipe de lighting, que é a parte de iluminação. E aí você tem os animadores. Eu nem sei o tamanho da equipe. Tá? O que eu sei de modelagem e do meu setor ali, que era o surfacing. Tá? Um parênteses aqui sobre portfólio, tá? Ou sobre coisas que você faz. Quando o Patrick viu meu portfólio, antes de fazer a reunião com eles, né, com ele, o recrutador, no meu LinkedIn tem o link do canal do YouTube, tá? Com as aulas, com os vídeos. E aí, quando eu tive essa conversa com o Patrick, né, antes da contratação, não foi. Isso aí foi depois. Foi em um dia lá que a gente teve uma reunião. A gente tinha 2 reuniões semanais, tá? Eles trabalhavam assim, não eram reuniões diárias, eram 2 semanais, para mostrar e falar o que você estava fazendo e o que você tinha dúvida, tá? Mas numa das reuniões que o Patrick estava meio que batendo papo, ele começou a falar assim, como que ele tinha conhecido e escolhido cada pessoa da equipe. Né? O dia que eu falei com você, eu vi tal coisa no seu portfólio e eu vi que essa necessidade era importante. E aí quando ele falou do meu portfólio, ele falou assim, cara, quando eu vi a sua demo reel, eu falei assim, esse cara faz um monte de coisa. Tem pintura, tem ilustração, tem matte painting, tem textura, tem não sei o quê. Mas será que ele faz tudo isso? E ele viu o meu canal do YouTube. E aí ele foi ver as aulas no YouTube, as lives, tudo que a gente faz aqui do nosso assuntinho aqui, maroto, nosso assuntinho próximo. E ele falou, cara, aí eu vi que o cara faz, tipo, eu conseguia fazer todas aquelas coisas que estavam no meu portfólio. Então olha que interessante, né? A gente olha às vezes uma ótica só do portfólio, só do que eu faço, né? Mas coisas que você tenha a mais, elas enriquecem. Então eu vou dar um exemplo, eu estava conversando com o Felipe Quimio essa semana, de uma mentoria que a gente vai soltar. Quando ele olha para um portfólio de concept, beleza, você tem as peças, mas ele gosta de ver os sketches, ele gosta de ver o processo criativo, porque concept nem sempre é só a finalização, na maioria das vezes não é, né? Você quer ver a ideia e como a pessoa construiu a ideia. Então quando você tem num portfólio, tá aqui a peça final, mas eu mostro os steps do que eu fiz, isso enriquece, isso mostra esse seu conhecimento, que às vezes a peça final ela não traz esse conhecimento, né? A peça final você pode ter uma peça linda, eu fiquei 1 ano fazendo, né? Ela não traz essa tangibilidade de saber quanto tempo levou, como é que fez, né? E quando você mostra processos, no seu processo, isso ajudou. E no meu caso, o meu processo foi o meu canal do YouTube. Aí o cara viu, dando as aulas, conversando com ele, ele falou assim, cara, eu não entendi nada do que você falava, mas eu vi que você manjava do que você estava falando, e aí isso pesou a favor. Eu falei, olha só, quem diria que um canal do YouTube iria ajudar uma contratação? Assim como os trabalhos que eu faço ajudam os alunos a se matricular. Esse mundo ele é holístico, ele é o todo. Mas foi assim, tá? Vamos mais para frente aqui, para o meio do processo, como foi trabalhar com eles. Primeiro que eu estava falando, super organizados, eles usam um programa lá, um gerenciador antigamente chamava Shotgun, mas acho que pelo nome Shotgun de ser arma, virou ShotGrid, e acho que é da Autodesk, se eu não me engano. Para quem é da área, isso é super comum, tá, pessoal? Mas como a maioria não é. Então, assim, cara, você entra lá, é super chato, é super cheio de coisas. Então, eu entro lá, já entro com o meu usuário e já tem, assim, as minhas tarefas. Então, numa escala de produção, você tem o lead, que é o cara que coordena o setor todo, parte técnica, parte artística, tá? Você tem... e junto com o lead, você tem um line producer, que é ou producer, que é uma pessoa que, assim, ela não é artística, às vezes ela até tem conhecimento, mas ela sabe de tudo que está acontecendo.
Tá? Se eu falar assim, eu preciso da referência do castelo da cena tal e não tá lá, ela espera aí que eu vou buscar e vai falar com o cara do concept, do departamento de concept, vai falar com o lead da parte de concept ou com o diretor de arte para buscar essa imagem, onde é que está essa imagem e trazer para mim. Então o line producer é o cara que sabe, ou a menina, no caso era a Diana, que sabia tudo o que estava acontecendo em todos os setores, justamente para amarrar essas pontas, tá? Então geralmente é uma pessoa que tem que coordenar um monte de informação. Então eu tinha assim as tarefas já setadas, por exemplo, eu tenho um cenário, esse cenário está previsto que eu comece na segunda, que eu entregue na sexta. Aí depois disso eu tenho um personagem, e aí eu vou começar na outra segunda e eu vou ter até quarta para entregar. Porque existe uma estimativa baseada nas coisas que já fizeram no passado, tá? Quando a gente trabalha, a gente colocava as horas trabalhadas, tá? E isso geram estimativas. Então, a empresa, existe uma inteligência baseada no que as pessoas já colocaram de informação, que sabe que um cenário leva uma semana, um personagem tende a levar 2 semanas, um cenário muito complexo, 4 semanas, e assim por diante. Então eu já tinha as tarefas quase que do mês, assim. E aí, conforme você vai terminando, você põe lá a tarefa pronta, esse carrinho vai esvaziando e daqui a pouco enche mais de tarefas. E assim era diariamente, tá? Então eu já sabia, tipo, 4, 5, 6 tarefas à frente que eu teria para fazer. E essas tarefas às vezes mudavam. Então, entrou uma pessoa nova na equipe, vai pegar uma tarefa minha, porque eu já estou fazendo outra, e vai passar para ele. E assim vai o fluxo de trabalho, tá? Isso é uma parte de organização. A parte prática de execução, a gente usava basicamente 2 programas, 3, 4. O Photoshop, sempre de suporte ali para alguma coisa. O Maya, porque são elementos 3D. O Substance Painter, que é para pintura das texturas no 3D. E o Mari, que também é para pintura de texturas no 3D. Tá? No caso, o Maya, o que acontece lá, o que eu vejo aqui no Brasil é diferente. Pelo menos das experiências que eu tive e da galera que eu conheço. Aqui no Brasil, muitas vezes, quem modela um personagem, um cenário, um propzinho ali, ele abre a UV, e aí eu vou explicar isso rapidamente. A UV, para quem não sabe, você tem um objeto 3D, e você abre meio que um mapa 2D, deixa eu fazer de longe aqui, não, minha mão tem que estar longe. Você tem um objeto 3D e você abre um mapa para que isso possa ser pintado ou num Photoshop, como era antigamente, ou num programa 3D, tá? Então você desenvelopa o objeto 3D. Então aqui no Brasil, geralmente quem abre as UVs são coordenadas, tá? X e Y ali. E aí o modelador abre. Lá era a gente que abria. Algumas coisas veio da modelagem, mas na maioria das vezes o cara de surfacing, o cara de textura, ele abre a UV. Por quê? Supõe-se que eu, sendo um artista de textura, na hora que eu abro, eu desenvelopo esse 3D, eu abro a UV, eu vou montar isso da melhor forma possível para aproveitar melhor a qualidade do mapa, porque isso é relacionado à resolução. Não vou entrar em detalhes técnicos, né? Abre a malha, como o Jean falou aqui. Exatamente. Então a gente tinha que abrir o V. E abrir o V, por mais que hoje em dia é bem mais fácil que antigamente, é um processo bem mecânico, assim. Eu vou fazer um corte aqui no personagem para abrir desse jeito, para abrir daquele jeito, e é como se fosse você descosturando as coisas, tá? É meio mecânico, bem mecânico, mas isso ficava a critério nosso. Então, geralmente isso levava um bom tempo ali para preparar, para depois você começar a realmente cair na pintura, tá? Aí com essa UV aberta, essa malha aberta, você vai para um programa 3D, que era o Substance Painter ou o Mari. E aí, assim, o Substance Painter, e hoje ele é da Adobe, ele é meio que um Photoshop para pintura no 3D. Então, eu acho ele bem prático, ele trabalha com layers, então ele tem bem cara de Photoshop. O Mari, ele também é um programa de pintura, só que ele já tem uma cara meio, eu acho ele meio bem chato de usar, assim, o jeito de pintar é diferente, só que ele é um programa na indústria, principalmente para efeitos, para a indústria de live action ou de filmes reais ali, que tem elementos 3D, ele aguenta mais cenas mais pesadas, mas eu acho ele bem chato de trabalhar. O Painter já estava mais na mão, tá? E aí a gente intercalava ali, dependendo da situação. Então tinha gente que era mais proeficiente no Mari, fazendo Mari, quem era do Painter fazendo Painter, mas geralmente
na pipeline, no processo de trabalho deles, você tinha que sempre levar para o Mari depois para só ter o arquivo final. E aí a gente caminhava dessa maneira aí para fazer as artes, tá? E aí era assim, personagens do Dragon Prince, para quem não sabe o que eu estou falando, da série Dragon Prince, que eu trabalhei, depois você vai ter que voltar para o começo da live. Personagens 3D, a pintura em si ela é muito simples. Ela é basicamente cores chapadas com os elementos de roupa, com um leve degradezinho. Em alguns casos você tinha uma pinturinha, então tinha um personagem que no episódio 1 ele estava normal, no episódio 10 da segunda temporada ele tinha uma cicatriz e um machucado. E aí a gente pegava essa versão e fazia lá um machucadinho pintado. Mas os personagens eles tendem a ser simples, só com os gradientes de cor. Agora, a grande coisa legal de se pintar eram os cenários. Por quê? Toda a nossa referência era de filmes de anime, tipo dos estúdios Ghibli, Viagem de Chihiro, porque tinha essa cara de pintura no cenário, né? E aí a gente fazia essas pinturas no 3D. Era de cabeça? Não. 95% das pinturas vinham de um concept super lindo, super mega trabalhado, e a gente adaptava o concept nos elementos 3D. E aí tinha de tudo, tinha parede de castelo, aí você fazia as pedras, tinha grama, tinha cenário interno, cenário externo, e aí era a parte legal de fazer. Então aí você entrava os skills de ilustração e de pintura. Por isso que eu falei aqui no comecinho eu estava falando de 3D, 2D. Então assim, o que me levou a trabalhar na série era que eu conhecia o 3D, mas eu tinha habilidades de pintura digital. Porque aí no meu portfólio de pintura digital e ilustração, eu ganho muitos pontos para entrar nesse projeto. Se fosse um projeto como um filme da Pixar, que é mais 3Dzão mesmo, essa skill ela apareceria, mas não seria tão importante quanto foi nesse elemento aqui, tá? Então, é aquela coisa da hora certa, no lugar certo, com tudo certo, né? Deu tudo certo depois de 25 anos de construir uma carreira. É mais ou menos isso, tá? E esse era o processo. E aí era diários, tarefas diárias, algumas levavam semanas, algumas levavam alguns dias. E aí, Wesley Gucci aí, fala meu querido, tudo bem? Só no podcast lá, hein? Tô ligado. E aí a gente tinha as tarefas. Como eu falei, o processo de trabalho, 2 reuniões semanais. E essas reuniões eram para ser uma reunião do tipo assim, o lead falava, fulano, o que você está fazendo? E aí você falava o que você estava fazendo, você mostrava e se você tinha dúvidas você perguntava. Óbvio que no processo eu não precisava esperar a reunião para ter dúvida para perguntar. A gente eles usavam como organizador ali das tarefas o próprio Gmail, os serviços do Google. Então tudo era por e-mail ou chat. Então tinha um chat que eu podia chamar as pessoas ou tinha o chat das equipes, né? Então se eu tivesse um problema, eu falava, pô, fulano, eu tô com um problema tal. Se precisasse de ajuda por vídeo, ele abriria uma câmera, a gente entraria na sala e trocaria uma ideia, tá? Essas reuniões semanais, de novo, era para falar, era o famoso show and tell, que era mostrar e falar o que você estava fazendo. E aí, respondendo, acho que a pessoa que me perguntou o que me fez ser contratado, que eu brinquei que era meu charme, não está aqui, mas por que eu brinquei com isso? Porque aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acho que é o Léo falando, queremos enfiar um monte de podcast do Iguchi. Isso é da hora, hein, Iguchi? Aconteceu uma coisa muito interessante, que aí eu acho que muitas vezes a gente fica muito preso no técnico, o meu portfólio, o meu conhecimento, e a gente acha que o nosso conhecimento ele é só técnico, é só do que eu sei fazer, técnico e artístico, né? Mas, cara, você que está me ouvindo aí, você mesmo, você é uma pessoa única que tem o seu jeito de lidar com as coisas. E isso é o seu diferencial, tá? E no meu caso foi o meu diferencial. Por quê? Aconteceu uma coisa interessante. Logo que a gente começou a ter as reuniões, eu justamente por estar acostumado de estar abrindo live, falando aqui com vocês, eu me acostumei com isso, eu não tenho problema nenhum abrir câmera, tá? Às vezes eu dou uma arrumadinha assim no cabelo só, e uma puxadinha na barba, e tá tudo bem, tá? Mas tem muita gente que não gosta de abrir câmera, certo?
E aí no dia da primeira reunião de equipe, devia ter umas 10 pessoas na sala, eu entro no Zoom, era pelo Zoom, entrei assim bonitão, assim, arrumei o cenário aqui, falei, hoje é a primeira reunião, né? E eu entrei com a câmera aberta, tinha um cara que hoje ele virou o lead lá dentro, ele não era lead, mas ele virou o lead da equipe, com a câmera aberta, o lead da época, que era o Patrick, que me contratou, com a câmera fechada, e a galera foi entrando, todo mundo com as telinhas pretas de câmera fechada. E aí eu fiquei meio inseguro ali, falei, putz, a vida. Aí eu fechei minha câmera. Tipo, ninguém viu. Pum, fechei. Foi meio que assim. E aí só o Darren, que é o atual lead, estava com a câmera aberta. E aí começou essa conversa. E na época o Patrick fazia de um jeito que era bem ruim, ainda bem que depois mudou. Que ele perguntava para você o que você está fazendo. E você falava só. Eu estou fazendo o cenário tal e acabei de abrir as UVs e vou começar a pintura. Era assim, tá? E aí, gente, você imagina uma série que tem 7 temporadas, você tem zilhões de personagens, você tem zilhões de cenários, você tem o cenário A, o cenário B, o cenário C, uns nomes assim, Catalyst, whatever, Castle of Shadow, whatever, e uns nomes diferentes. Chegou uma hora que ele mesmo se tocou, e isso foram várias reuniões nesse formato, que ele falou, gente, eu vou precisar que vocês compartilhem a tela, porque vocês estão falando um monte de nome que eu não lembro. E faz sentido, né? Pô, toda hora você falando os nomes esquisitos, ele só falava, tá bom. Tem alguma dúvida? Você falava, não, então tá bom. E aí ele começou a pedir para compartilhar a tela, o que é meio óbvio, né? Mas tá bom. E aí mudou, então você abria, compartilhava a tela na sua vez, e aí mostrava, ó, tô aqui, tô fazendo esse cenário, ó, tô aqui no Maya, tô aqui no Painter, pintei isso, tô pintando aquilo. E aí ele já dava uns feedbacks, ó, eu acho que essa textura, cuidado com a escala do que você está pintando, ou ali o diretor de arte vai pedir um pouco mais de detalhe, pode botar mais detalhe, tá? Ou às vezes era um problema técnico ali no Maya, ele fala, cara, tenta isso, tenta aquilo, e às vezes resolvia já na hora, tá? Só que o lance das câmeras fechadas continuavam. E eu tenho vou chamar aqui de mentor da linha do marketing aqui, que ele fala que câmera fechada, quem tem a câmera fechada, na verdade, quem tem a câmera aberta ganha mais dinheiro, tá? Anota essa daí que essa vale a pena, tá? Quem tem a câmera aberta, porque vocês estão me vendo aqui, tô gesticulando, vocês estão me vendo, né? Não é uma coisa assim que ninguém sabe o que está acontecendo, tá? Eu falei, quer saber, cara? Por mais que eu tô meio inseguro, meu inglês não sei o quê, cara, a próxima reunião eu vou entrar de câmera aberta. Aí entrou a reunião, o Darren de câmera aberta, eu abri a câmera. Aí o que acabou acontecendo? Foi um efeito meio manada, assim. Aí tipo, pum, abriu uma câmera, pum, abriu outra câmera. E aí várias pessoas, não todas, abriram a câmera. Isso mudou, ninguém vai falar que fui eu que fiz isso, claro. E eu vou assumir que eu sei que fui eu. Mudou totalmente a dinâmica das reuniões. Por quê? As pessoas conversavam, olha que coisa óbvia. As pessoas falavam, tá frio aí, né? Você tem um livro tal aqui atrás, que legal. E aí começou uma dinâmica de fazer piada, brincar. Então aquelas reuniões que em princípio era assim, fiz isso, fiz aquilo, descritivo. Depois era fiz isso, fiz aquilo, mostrando, virou uma reunião muito melhor. Aí as pessoas relaxavam, elas mostravam o que elas estavam fazendo, elas faziam umas piadinhas. De novo, não era todo mundo? Não era todo mundo. Mas a grande maioria abria câmera. Tanto que se você entrasse depois de câmera fechada, alguém falasse assim, pô, tá sem câmera aí? Aí você fala, não, tô aqui com a câmera, né? Então, galera, isso é uma coisa importante, porque a gente olha só esse lugar do aprendizado técnico, artístico, eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que ficar bom naquilo. E, galera, você se mostrando, eu quando eu dou aula, mentoria do Ilustra Pro lá dentro, pô, eu gosto de ver a cara dos meus alunos, para falar, fulano, eu sei que não é obrigatório, nem faço dessa forma, tem pessoas que não querem se expor, né? Mas tem pessoas às vezes que têm vergonha do ambiente, a câmera tá ruim, tudo bem, eu entendo tudo isso. Mas, a Nayara aqui falando que ela fez isso na empresa que trabalha e todo mundo também passou a abrir a câmera. Perfeito, muda uma dinâmica, tá? Fica mais leve, as pessoas conversam, tá? Na mentoria eu vendo os alunos, pô, eu sei se o aluno, você até sente, pô, você não tá muito legal aí, né? Porque muda o jeito. É a melhor forma de suprir o contato pessoal, o físico, tá?
Então isso foi um diferencial. E eu sei que eu fiz isso. Ninguém vai me dar uma estrelinha por isso. Mas eu sei que fui eu que fiz isso. E aí fomos, isso aí foi tipo uns dois meses depois, porque eu não estava aguentando mais ficar de câmera fechada e eu percebi que eu estava me fechando, né? Porque aí meu inglês não é bom, eu vou querer falar pouco, vou querer ser objetivo. E aí você se solta, brinca, faz uma piadinha, tenta arriscar um inglês, fala uma coisa errada, dá risada e tá tudo certo, tá? Então isso é uma coisa que anotem isso, né? De não ter esse medo de abrir câmera. É muito curioso, a minha esposa fala com a minha sogra todo dia. Ela mora aqui na nossa cidade, mora super perto, mas todo dia que minha sogra ou a minha esposa liga para ela, a minha sogra, ela se acostumou, ela não liga mais por voz, ela já liga aqui, ó, na câmera. E é muito louco, porque a gente vai falar, pô, uma pessoa de idade, não está acostumado com tecnologia. Cara, ela só conversa na câmera, né? Isso é muito bom. Ganhei a estrelinha da Grazi. Obrigado, Grazi. Agora eu tô feliz. Então, é um costume, né? É uma forma de você ver a pessoa, né? Então, não estou falando que toda empresa vai ser assim, nem sei se é, mas eu acho que muitas são, e ainda mais nesse modelo de trabalho remoto, eu acho que você estar presente desse jeito ganha pontos em uma dinâmica que é diferente de ser presencial, tá? Então é isso. E aí tocamos o trabalho durante 1 ano e 3 meses, dia a dia. E aí, ó, malabarismo aqui, ó, empresa nacional, Vetorzita e empresa gringa aqui, ó, 2 full-time job. Foi punk. Por isso que faz 1 ano e tralalá que eu não abro essas lives. Agora, entendi. Porque quando você tem pratos sendo girados ali, né? Alguns deles caem ou alguns deles desaceleram. Sabe aqueles malabaristas, né? Que vai girando os pratos. Vocês já viram isso, né? Coisa de velho, mas vocês já viram. Vai girando os pratinhos. Então algum vai cair ou algum vai desacelerar. Das coisas que eu estava fazendo, as redes sociais desaceleraram. O que eu não parei? Os alunos do Ilustra Pro. Os alunos continuam, suporte, mentoria, estamos lá sempre. Tá? Tem o Luciano dando suporte, tem o Leonardo dando suporte, tem a Grazi dando suporte, tem o Léo, agora tem a Ellen, é uma equipe aqui, tá? Não sou mais só eu, tá bom? Mas o prato da rede social desacelerou. Então agora o projeto terminou, eu estou aqui me recompondo, voltando para a rotina mais normal. Agora eu estou de volta aqui. Ramondi, você não desistiu, não vai? Não, contratinho em dólar, então estamos aí, né? Vamos lá. Mas eu estou estruturando para que eu não surte e para que eu consiga fazer tudo, tá? Então isso é uma coisa que vale a pena pensar, tá? Hoje eu sei o quanto eu consigo entregar e o quanto de coisa eu consigo fazer. É cansativo? É cansativo. Mas quando a gente vai planejando e organizando, é possível tocar várias coisas ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver aqui umas perguntinhas. Vocês podem fazer pergunta, viu? Tá liberado. Eu vou respondendo aqui. Ó, o Bruno Casseca. Como era a comunicação com os outros membros da empresa? Havia em algumas partes que tu precisava trabalhar em conjunto com outros membros da equipe? Sim. Inclusive era uma coisa que eles incentivavam, tá? Você não precisava sempre ir no lead para depois falar com o outro, né? Então, o que acontecia? Quando você entrava numa reunião, vamos supor, eu tinha uma árvore lá para fazer. E aí tinha uma dificuldade técnica. Aí alguém que já tinha feito uma árvore parecida, o cara fala, cara, eu fiz essa árvore no episódio tal, assim que terminar a reunião eu te chamo, eu te ajudo. E aí terminava a reunião, o cara chamava pelo chat, a gente abriu um Google Meeting ali, e aí a gente conversava e o cara me ajudava. E aí eles sempre falavam tá com algum problema? Põe a tarefa que você está fazendo aqui, para que alguém da equipe possa te ajudar. Então, às vezes, falava assim, não tô achando a referência tal. Alguém já viu essa referência? Porque tinham membros da equipe mais antigos, que estavam há mais tempo do que eu. E aí o cara falava, cara, eu lembro dessa pasta. Tinha uns caras que já eram meio que para sênior ali. Eu bati na trave do sênior ali, tá? Mas eles ajudavam nesse processo. E aí, quando entravam pessoas mais novas, júnior, eu tinha também esse papel de auxiliá-las, né? Então era muito legal. Era todo mundo da equipe que eu falava? Não, mas surgiam esses problemas, se estavam relacionados com algo que eu poderia ajudar ou algo que alguém poderia me ajudar, a gente tinha essa troca de comunicação. E como era pelos serviços do Google,
Cara, se você faz parte da equipe, eu podia abrir um chat e conversar com você. Eu tinha vários chats ali, conversando com pessoas ali dentro, né? Então isso era bem legal, tá? Então tinha esse auxílio, assim, nunca, das pessoas que eu cruzei ali, nunca encontrei alguém que não vou te ajudar, ou, não, pô, todo mundo sempre foi muito ponta firme, assim. O Léo falou, Team Rise. Aliás, estamos aqui, é o meu Instagram, eu falando, mas somos a escola Rise, hein? Venho falando disso, vocês estão vendo o loginho ali, a gente vai continuar nessa divulgação, hein? Olha lá, hein? Eu não sou só eu aqui, ó. Valores, pode dar uma ideia? Thiago, agora você veio, deu uma bica aqui. Thiago, eu vou falar isso para você. No dia, ó, anota aí. Matrícula Ilustrar Pro, Thiago, você já demorou, hein? Eu já falei, a Ellen já falou. Quando você se matricular, eu falo. Aí a gente conversa, a gente faz uma call aí. Brincadeira, vamos lá. Eu vou falar uma média de mercado para animação, isso pode variar de empresa para empresa, mas existe uma média, tá? A Bardell, ela era um estúdio médio de tamanho, não era uma mega empresa gigante, tipo uma ILM, e também não é um estúdio pequenininho, tá? A média de que eu vi entre galera de textura, galera de modelagem, galera de lighting, de luz, né? É uma média de, se eu não me engano, vou falar em horas, de 38, 35, 38, 40 dólares a hora. Isso aí dava uma média de 1.300, 1.500 dólares por semana. Dólares canadenses, não é dólar americano, tá? O dólar canadense ele é mais baixo que o dólar americano. E o formato de pagamento, eles pagavam quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, você soltava o invoice referente às 2 semanas anteriores, e aí eles davam um prazo de 30 dias para pagar, mas você dava o invoice numa sexta, lá para quarta-feira você estava recebendo, tá? Então, sim, é um valor bem legal para você trabalhar, tá? Trabalhar para fora, fazendo portfólio, trabalhando com coisas legais, empresas legais. E aí depende se é júnior, mid ou sênior, tá? Eu tava de um mid para sênior, tá? Sênior já seriam, eu acho que uns 1.700, 1.800 dólares. E júnior eu não sei, eu acho que uns 1.200 dólares. Por aí, tá? Eu arrisco dizer, acho que não menos do que isso, tá? O salário mínimo canadense, ele gira em torno de 2.000 dólares ou 2.200, se eu não me engano, que seria referente a, eu acho que 15 dólares a hora. Então, quando você está nessa área do entretenimento, no mínimo você ganha o dobro que um salário mínimo lá. Tá? O salário mínimo, ele, assim como o nosso, não dá para a gente comparar, mas assim como o nosso, ele é mínimo. Tá? Então, uma pessoa sozinha ganhando um salário mínimo morando no Canadá, dependendo da cidade que ela mora, é pouco. Tá? A um salário desses, a coisa já tende a funcionar. Se for Vancouver, que era Vancouver é caríssimo. Eu acho que se eu tivesse esse salário para morar lá, com a minha esposa e 2 filhos, o custo do aluguel subindo constantemente, eu acho que seria um pouco pesado. Seria meio que apertado. Por exemplo, se só eu trabalhasse. Se a minha esposa também trabalhasse, aí funcionaria. Tá? Agora, eu sei que tem empresas que pagam mais. Tem empresas que, por exemplo, Montreal, o valor era meio semelhante, mas Montreal é mais barato, um pouco mais barato. E a gente entra em questões que eu não sou um expert. Vou trazer um expert semana que vem. Agora sim, hein? Que tal alguém, que ele estava por aqui, se ele não estiver aqui, que trabalhou numa série da Marvel, Marvel What If, o que aconteceria se... Vou trazer, só não fechei a data e o horário com ele, que eu falei que ia fazer isso hoje e não fiz. Mas vai rolar. Só que eu acho que se não for aqui, vai ser no Vizinho Vermelho. Não sei se hoje em dia pode falar, no YouTube, né? Aí bloqueia, cai minha live. Mas acho que vai ser lá, tá? Ou vai ser aqui, não sei ainda. Mas é isso, tá, Thiago? De valores. O Pigmento, Daniele está aqui, hein? Daniele de Curitiba. Quanto tempo, hein? Qual a melhor coisa nesse tipo de trabalho com os gringos? Qual é a melhor coisa?
em trabalhar para os gringos? Serei eu o capitalista que dará essa resposta? Não, tem algumas coisas. Eu não vou. Não, bom, vamos lá, vamos ser honesto. Primeira coisa, para eu não falar dinheiro, vamos lá. Projetos, são projetos legais. Se trabalhar para um filme, se você gosta, né? Trabalhar para um filme, para uma série, para uma animação, para um game, né? É legal pra caramba, né? Como eu falei, pô, muita gente veio porque eu falei, eu tô na Netflix, né? Meu nome tá lá na Netflix, né? Então tem esse lugar. Para eu que já trabalho nisso há anos, não vou menosprezar, mas é mais um trabalho, tá? Mas quando a gente fala, a galera fala, nossa, Netflix, uau. Mas, primeiro, os projetos são legais. Junto com o projeto tem o Faz Me Rir em dólar, é óbvio, não tem como negar, né? E assim, eu não posso falar pessoas, porque puta, trabalhando na Vetor, trabalhando em outros lugares, sendo freelancer, dando aula, sempre trabalhei com excelentes pessoas, tá? Então acho que esse pessoas, ele para mim vai ser sempre, né? Então, se o lugar for ruim, eu sei que existem lugares que não são muito bons, com eles foi muito bom. Então, eu continuaria trabalhando com eles se o projeto não tivesse terminado, tá? E eu, para finalizar, eu vou falar o porquê que eu não continuei, ou porquê não continuaram. Então, acho que isso, tá? Projeto, grana e pessoas, né? Porque se você tá ganhando bem, fazendo um puta projeto legal, só que, mano, você tá numa equipe ruim, vai pesar. Não acha que vai passar batido. Você até pode fazer vista grossa, tô aqui pela grana ou pelo projeto, mas, cara, meio, pode parecer meio clichê ou meio assim, pessoas. Faz uma diferença gigantesca, tá? E ali a galera era muito gente boa. E aí eu tenho que dar eu acho que ele não tá aqui assistindo, mas vai estar gravado, depois eu vou falar pra ele ver. Eu tenho que agradecer demais um brasileiro, o Marcel Gorri, que ele tava na equipe também, depois ele mudou de projeto. Mas no primeiro dia, o lead, o Patrick, estava me ensinando a pipeline, como é que eram as pastas. E o cara falando inglês na velocidade da luz e abrindo 1 milhão de programas, 1 milhão de pastas. E como eu falei, a gente estava lidando, entrei na 4ª temporada. Eu tinha material de 3 temporadas em pastas diversas. E era assim, quando aparecia uma textura de cenário, você vai na pasta tal, da seção tal, quando for cenário, personagem está aqui, ó. E assim, era muita coisa. Eu já tava assim, Jesus Cristo, socorro Deus. Tem uma musiquinha assim, né? E aí, eu fiquei 1 hora nessa. E ele falou, eu tenho uma reunião, mas o Marcel, já falei com ele, vai te ajudar. Eu falei, Marcel, será que o cara é francês? Aí abre a câmera, é um brasileiro, gordito, meu, orra. Cara, sensacional. Já dei risada, aí já ficou mais fácil, porque, pô, ter alguém ali da sua pátria mãe trocando ideia, te ajudando, outro universo. Isso me ajudou demais, demais. Por isso que quando entrava alguém novo, eu sempre me colocava à disposição de ajudar, mesmo que não fosse brasileiro, obviamente, né? Porque, cara, isso me ajudou muito, assim, dos programas. O Mari eu nunca tinha usado. A gente usava, eu falei de programa, eu esqueci de um programa que gerenciava os arquivos ali para fazer o render, que era o Katana. Nunca tinha mexido com esse programa. E aí o cara me ajudou, deu aula, a gente tinha vídeos gravados. Uma coisa que, vou contando a história, vai aparecendo os detalhes, né? Existiam alguns vídeos de outras pessoas que já tinham trabalhado na equipe ensinando partes do processo, para não toda hora ter que fazer reunião e mostrando. Apesar que o Marcel me ensinou, 90% de como usar as coisas lá dentro. Mas ele falava, cara, vê esse vídeo aqui que tem isso, tá? E aí, pô, isso ajuda demais. E aí o que acabou acontecendo? Toda vez que alguém fazia, porque além das reuniões de trabalho mesmo, de vez em quando algum dos leads ali, de coordenadores, fazia assim, pessoal, hoje eu vou fazer uma reunião mostrando como eu faço tal coisa no programa tal. E aí o cara entrava, dava uma aulinha. Isso eram várias vezes, acontecia quase semanalmente. A não ser épocas que tinha uma entrega mais pesada e não acontecia. E aí, o que eu faço? Como eu sempre fiz, eu gravava, porque eu falei, cara, se eu precisar, eu vou lá nesse vídeo. Eu criei uma biblioteca de coisas. Que aí, quando alguém ensinou uma coisa nova e eu não lembrava, eu ia no vídeo e assistia. Óbvio, né? Para quem grava a aula, isso faz com o pé nas costas. E aí, o que eu fiz? Eu fui no lead, ali no Patrick, na época, e falei, Patrick, é o seguinte, eu tô gravando todas essas reuniões, não as reuniões de trabalho. Essas aulas que vocês dão,
cara, eu tô gravando para minha consulta. Você tem interesse nesse material? Aí o cara, nossa, cara, compartilha. E aí eu fui criando uma biblioteca de, sei lá, eu devo ter pelo menos uns 20, 30 vídeos dessas reuniões. E eu colocava o nome, o que foi falado, e estava lá para quando alguém entrasse. Então virou uma biblioteca de consulta. Então tá vendo como a gente dá o nosso pedacinho também, a coisa caminha melhor? Foi isso, tá? Então isso ajudou bastante, eu sei que teve gente que se beneficiou depois também. Tá lá uma biblioteca gigantesca deles, de coisas que foram ensinadas, tá? Então isso foi bem legal. A Graça falando, quão dividido era o trabalho, você fazia sempre o cenário todo, ou só o castelo, só o personagem? Geralmente quando passava uma tarefa, tipo esse personagem, eu fazia. Aí esse castelo, eu fazia. Essa parte interna do castelo, eu fazia. Alguns casos, você entrava para ajudar alguém ou alguém entrava para te ajudar, às vezes por uma questão de prazo, às vezes a pessoa estava livre de uma tarefa e vinha te ajudar, então às vezes dava uma divididinha, era um pouco mais raro, e quando aconteciam eram umas coisas meio casca grossa, assim, que o cara ia ficar, sei lá, 4 semanas sozinho, e aí dividiu, ficou 2, com mais alguém ajudando. Então tinha umas trocas assim. E era comum acontecer, por exemplo, lá na frente alguém apareceu um elemento de um cenário que eu fiz, e aí eu já dava uns toques de onde estavam as texturas para aquela pessoa. Já, ó, eu usei esse material aqui se você quiser usar. Então tinha essa troca, tá? Mas geralmente você fazia a sua tarefa, tá? E poderia acontecer também, vamos supor que eu fiz o Castelo 1, e aí tinha a versão destruída do Castelo 1. Não necessariamente caía para mim de novo, pode ser que caísse para outra pessoa. Teve uma sequência mais para o final ali que eram 4 estágios de destruição de um castelo, aí ficou todos na minha mão, porque ficava mais prático, né? Então quem organizou as tarefas já organizou desse jeito. Se rolasse a vontade de pintar outro cenário ou item além do designado, cara, eu vi alguma coisa assim acontecer do tipo assim, tipo, sei lá, tinha um personagem meio engraçadinho lá, um pato, uma coisa assim, e aí um outro brasileiro lá, ele falou, pô, viu, nossa, ainda adorei, eu vi o concept do pato, achei da hora, e aí no final caiu pra ele fazer o pato, aí acho que rolou um assim, você quer fazer o pato? Eu vou deixar você fazer. Mas geralmente isso já vinha meio que pré-setado, tá? Como eles eram bem transparentes, assim, vamos supor que se viesse um negócio que para mim seria muito difícil, eu poderia falar, putz, cara, eu acho que esse cenário eu vou demorar muito. Tinha um pouco dessa liberdade, tá? Mas eles, pela experiência que eles têm, tipo, a primeira tarefa minha que eu fiz era um bastão, era uma coisa super simples. Então, geralmente, quando as pessoas entram, elas fazem pequenos elementos. Aí depois vai aumentando gradualmente de coisas mais complexas, tá? E aí, é claro, o sênior pega umas naba lá para resolver. Vamos ver, perguntinhas. Tem mais pergunta? Ó. Thiago teve que sair. Ó, Thiago, bem na hora que eu falei do Ilustrar Próximo, me solta essa, hein? Mas tudo bem, vê lá. Cara, eu perdi aqui as perguntas. Ai, eu clico, ele zoa aqui. Cadê? Olha. Vamos ver se eu fazer com tudo aqui. Vamos ver, acho que agora eu consigo. Vi que você falou os valores, mas depois assisto novamente. Tá bom, Thiago. Uma média de $1.500 semanais, sênior 1.800 semanais, dólares canadenses, tá? E júnior uns 1.200 semanais, recebidos a cada 15 dias. É capaz de você ser chamado de novo? Olha a perguntinha da Bárbara. Olha, Bárbara, você é uma querida. Então, por que, já que a gente está no final, já esgotei meu tempo aqui, vou responder as perguntinhas, acho que eu falei de tudo. Mas tem mais coisa para contar, né? Dos meus malabarismos, como eu lidei com várias empresas ao mesmo tempo, vou contar lá no Ilustra Pro, que eu não posso. Vamos lá. A Bárbara perguntou se tem a possibilidade de eu continuar. O que aconteceu e o que está acontecendo? Existe meio que um momento de recessão, né? As séries diminuíram suas produções, então a gente tem greve de roteirista, está tendo greve de ator lá fora, né? Tudo isso impacta, não vou falar assim, não impacta, claro, né? E aí o que aconteceu com a Bardel? Eles tinham 3 projetos grandes, que era o Dragon Prince, um desenho 3D
que eu nunca assisti, que eu acho que deve ser meio chato, que é o Festa da Salsicha. Quem já viu sabe. E o outro era o longa, acho que era o segundo longa do Diário de um Banana, é o Wimped Kid, tá? Eles tinham esses projetos. Só que o que acabou acontecendo? Isso que está acontecendo agora, desde janeiro, eles já sabiam que as coisas estavam caminhando para essa recessão, diminuindo projetos, tá? Então, desde janeiro, eu saberia que o meu contrato vencendo em final de maio, junho, naquele momento não tinha um projeto novo para mim, eu já sabia, tá? A maioria das pessoas ainda não sabiam. Só que como eu sou de fora e outros de fora já tinham sido cortados, eu fiquei, graças ao bom Deus da computação gráfica, eu fiquei. E aí, foi acabando os projetos. Então, terminou o Dragon Prince, terminou assim, ficou coisas para o lead mais um assistente lá resolver, tá? Mas aí terminou a parte de textura do Dragon Prince, primeiro terminou a modelagem, a equipe foi dispensada. Aí quando terminou a parte de textura e surfacing, a equipe foi dispensada. Então foi rolando o famoso layoff, tá? Que é mais bonito do que falar demissão, está demitido. Mas foi acontecendo o que é normal nessa indústria, tá? Agora está acontecendo meio que em massa, mas eles já tinham passado no passado, assim, terminou uma temporada, esvaziou a equipe. E aí depois começa a chamar todo mundo de novo. Tá? É bem comum, termina um filme, esvazia a equipe, vai começar um filme novo, contrata a equipe de novo. Então as pessoas muitas vezes trocam facilmente de lugares. No Brasil a gente não tem tantas opções assim, por isso que a tendência é você ficar mais tempo num lugar, tá? Eu sei que Londres também é assim, tem várias produtoras e as pessoas trocam bastante. E aí às vezes tem projeto que você fica 6 meses. Você tem às vezes até contrato de 6 meses, acabou, pode não ter renovação. O que é ruim, se você quer morar fora, você quer um nível de estabilidade, né? Eu tinha com eles um contrato de 2 anos, durou 1 ano e 3 meses porque não tinha mais projeto, tá? Então aí terminou o Dragon Prince, aí logo na sequência me parece que terminou o Festa da Salsicha, eu acho, e eu acho que o outro lá, do Diário de um Banana, também estava terminando, se não terminou. Então foi isso que aconteceu, tá? E aí, é claro, o lead ali, o Darren, veio falar comigo, o pessoal do RH deles veio falar comigo, e aí, pô, a gente gosta de trabalhar muito com você, estamos sem projeto nenhum agora, ainda está numa fase de, a gente chama de pitch, que é concorrência para novos projetos, então ainda nenhum deles deu sinal verde, então existe uma tendência para final do ano, começo do ano que vem, as coisas aquecerem de novo, tá? Porque vai acontecer, tá, pessoal? Eu acho impossível uma indústria parar, a indústria do entretenimento parar. Então, em algum momento, e aí eu tenho pessoas que já me falaram isso, cara, tem muito lugar vazio. Uma hora que entrar as coisas para fazer, vai chamar todo mundo de novo, entendeu? Então, nesse caso, eu fiquei com a porta aberta, tá? Eu gosto de trabalhar com eles, então estou vendo tem outras intenções, mas sim, seria legal continuar, tá? Então foi uma coisa geral, tá? Não foi uma coisa assim, puxa, dispensaram você. Não, todos foram dispensados. Tá? Bruno, para esse trabalho você disse que fizeram bastante coisas em pouco tempo. Como era para você a carga horária de trabalho? Você estava confortável, sentiu mais despegado? Cara, você é contratado meio que por 8 horas diárias, né? E aí eu tentava seguir o máximo o fuso horário deles. E aí isso me deu um malabarismo para lidar com outras coisas também, tá? Mas tinha momentos que era mais puxado o meu dia, tinha momentos que era um pouco mais normal, mas depois de 1 ano e 3 meses fazendo jornada dupla, sim, ou tripla, sim, pegou. Eu queria ter tirado férias por mais tempo e realmente descansado, mas a cabeça aqui com vocês, querendo dar aula, não sei o quê, tá sempre agilizando aqui, tá sempre em movimento, tá? Mas pegou um pouco, sim, foi bastante coisa. Tá? E principalmente o lado mais técnico que o 3D tem, né, de abrir o V, pô, às vezes você tinha um castelo, você tinha não só um castelo, você tinha o castelo, ele tinha várias coisas em volta, ponte, e aí essas partes técnicas tinha coisas que eram muito volumosas, você ficava vários dias fazendo, né? Então era legal, mas sim, foi bastante coisa, tá? Acho que se eu só tivesse com ele, seria bem de boa. Pela minha experiência, eu tocaria de boa, assim. Um dia ou outro seria um pouquinho mais puxado, mas geralmente você trabalha num ritmo constante. A diferença que eu vejo para coisas que eu faço no Brasil
que no Brasil eu oscilo mais entre tem um pico e aí às vezes diminui, tá? Lá era constante. Às vezes tinha um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas era mais constante, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, se alguém chegar às 9 horas da noite e tem que entregar um negócio, eu vou fazer, talvez eu vire noite, porque eu vou ter que entregar. Lá, eu sei que lá também tem as horas extras. Na Bardel não tinha, era muito raro precisar de hora extra. E quando é hora extra, eles pagavam, tá? Então, acho que toda essa organização que eu vim falando desde o começo é justamente, cara, porque assim, se eu tô toda hora te puxando, pagando hora extra, o custo do projeto fica mais caro. Então, é melhor eu me organizar para montar a equipe, saber o que todo mundo está fazendo e todo mundo fazendo no seu ritmo, vai dar boa, tá? Então, por isso que essa organização é importante. Ângelo Bortolini, o cara da Splash Art, hein, Ângelo? Tô esperando o workshop, hein? Não vou falar mais nada, só isso. Ó, ganhei mais estrelinhas aqui, que da hora. Muito bom. O que mais? Diferença de um artista para outro. Nos traços dava diferença? Não, cara. Assim, a maioria dos artistas da parte de surfacing, de pintura, a maioria tinha as habilidades de pintura digital, tá? Alguns ilustravam também. E aí, você viu que, como concept, a gente tinha que ser muito fiel ao concept, e os concepts eram animais, não tem nem o que dizer, tá? Os concepts eram lindos. Aí, imagina abrir um artbook da Ghibli com todas aquelas pinturas de cenário, era naquele nível, tá? Então, só que a gente tem que adaptar para 3D. Então, às vezes você até conseguia projetar o que o cara fez no concept, outras horas você tinha que pintar, né? Então, uma coisa que aconteceu logo no começo é que a maior parte da equipe tinha menos experiência com pintura, e esse foi um dos motivos, como eu falei, de eu ter sido contratado. Então, tinha dado uma caidinha na qualidade, acho que na temporada anterior. E aí, o diretor de arte começou a pegar um pouquinho mais no pé. E aí a galera teve que dar um gás ou começar a trazer pessoas que tinham essa skill de pintura um pouco mais resolvida. Então aí manteve-se uma qualidade. E quem não tinha skill, a gente estava sempre trocando ideia, por isso que tinha as aulas, tinha troca de experiência para que a galera melhorasse. Porque é muito mais fácil eu ensinar parte técnica de um processo dentro do 3D. Não estou falando que é simples, estou falando que é mais fácil eu ensinar esse tipo de coisa do que ensinar a ilustrar, desenhar e pintar, né? Então, quando você tem um cara de 3D que ele não tem essa habilidade, ele leva um tempo para maturar e pegar a habilidade de pintura. Agora, quando você traz um cara de pintura que às vezes nem manja tanto do 3D, tende a funcionar melhor para esse tipo de projeto, para esse tipo de pintura, tá? Porque eu vi uns caras ali que não tinham uma pintura boa, tinha uma parte 2D boa, o 3D, a pipeline para eles era meio difícil, e o cara patinava ali, fazia umas coisas que não funcionava, tinha que voltar, tinha que pedir muito ajuda, tá? Então isso acontece. Agora, uma coisa eu vou falar para todos vocês, principalmente os mais júniores que têm interesse nisso. A galera lá, mesmo mais júnior, vem com uma ilustração, uma pintura muito boa. Muito boa, tá? A gente teve uma brincadeira no final, bem na última semana ali, de um desafio de fazer umas ilustras. E eu me impressionei, porque eu falei, cara, eu não sabia que essas pessoas ilustravam tão bem assim. Então, e tinha muita gente júnior, que tinha acabado de sair de um curso, porque os cursos lá são de longa duração, né? 1 ano, 2 anos, de forma intensiva. E aí eu vou abrir aqui a honestidade que, assim, a galera precisa dar um gás a mais. Para quem quer, tá na indústria, carreira, está nesse lugar. A gente tem inteligência artificial aí no meio para discutir e tudo mais, mas assim, cada vez mais ou vai ter que dominar esse outro lado dessa ferramenta nova, ou você tem que estar cada vez melhor, tá? Porque isso era nítido, tá? Todo sucesso do mundo para você. Obrigado, meu querido. Obrigado. Não sabia desses outros projetos da mesma produtora. Pois é, eu não cheguei a ver nenhum, porque os setores, quando você está num projeto, você não conversa muito com pessoas do outro projeto, sabe? Então não vi quase nada assim dos outros projetos. Só quando um cara lá tinha um lead do outro projeto, às vezes ele dava uma das aulas dele
E ele mostrava uma coisinha que ele fez de um outro projeto. São os mesmos da salsicha. Então, esse Sausage Party aí, a festa da salsicha, eu acho que ela já passou por umas produtoras. E agora estava na mão deles, tá? Eu nunca vi esse filme, mas eu sei qual é. Obrigado, galera. Obrigado, galera, falando que vai vir outros projetos. Vai. Quase encerrei a live, gente, credo. O Leonardo aqui, do Ilustra Pro, professor de desenho, fundamentos de desenho do Ilustra Pro, hein? Lá eles não deixavam você a semana inteira sem trampo, despejavam tudo na sexta-feira, ó. Léo sabe do mercado nacional. Não, cara, lá era trampo todo dia. Não tinha essa de na sexta tem que dar um corre e todo mundo jogou coisa na sexta para entregar na segunda. Não. Eu lembro que eu trabalhei um sábado porque eu tava com uma tarefa atrasada e aí eu trabalhei tipo meio sábado, vai. Teve uma ou duas vezes que eu precisei fazer isso, cara. Mas aí foi até por uma questão minha, porque eu me atrasei um pouquinho na semana. Mas eles até falavam assim, se você sentisse que precisava fazer hora extra, você, na verdade, você tinha que falar antes, tá? Não era um negócio assim, gente, semana passada eu fiz 3 horas a mais. Se você fizesse isso, ia ser meio chato, tá? Então, o ideal é você falar assim, tô numa tarefa, eu tenho que entregar ela e eu vou precisar de mais meio dia de trabalho e aí, sei lá, faço durante a semana ou no sábado. E aí eles davam um ok ou não. Às vezes eles se estendiam o seu prazo para você não precisar fazer isso. E às vezes eles te davam ok. Acho que eu fiz uma vez de hora extra e eu fiz uma ou duas vezes por minha conta, porque eu quis deixar a coisa mais adiantada, porque a semana tinha sido um pouco lenta, tá? O que é mais divertido, trabalhar em série ou propaganda? Ô, Grazi, aí você me quebra. Propaganda, meu. Não, série é mais... Tecnicamente falando, para mim as coisas são muito parecidas, tá? Mas é muito mais divertido. Tanto que eu não esperava que várias pessoas perguntassem e tal. Então é muito mais divertido, tá? A publicidade ela tem um dinamismo muito rápido que às vezes cansa, né? Mas a série é mais legal. De você estar assistindo e depois ver, né? Então sim, é mais legal. A Georgette chegou agora. Tá tudo bem, Georgette. Depois vai ter que ver de novo, mas tá tudo bem. É isso. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui? Não tô conseguindo. Acho que acabou. Acabou as perguntas. É isso, ó. 1h e quase 15, vai. Eu ia fazer 1 horinha só. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa experiência aí. Eu já compartilhei com os alunos do Ilustra Pro. Eu gravei um pouco de como era o processo, não da execução, mas como funciona a pipeline. Tem uma aula exclusiva lá, tanto de uma produtora aqui do Brasil, a Vetor, quanto a produtora de fora, dessa experiência, né? Não mostrei muito por questões contratuais, né? Tem esse porém aí, tem que tomar cuidadinho. Valeu, galera. E eu acho que eu consegui compartilhar bastante coisa aqui, tá? Se eu fosse resumir coisas para vocês anotarem, esteja com essas ferramentas afiadas, esteja com um portfólio, link em dia, né? Se você pensa aí para fora, cover letter, o tal do resumê, que é o currículo, deixa as coisas mais... Porque as oportunidades, elas estão aí. E aí, quando a gente direciona, é ruim você direcionar e depois você tá... Putz, não, esqueci. Não, putz, essa imagem aqui, não. Então, assim, tá certinho, é mais coerente, tá? Tem esse seu lado pessoal de quem é você, de coisas que você gosta de fazer, porque isso conta pontos também para alguns casos, né? Mas é sempre legal ter algo a mais ali para vocês mostrarem. Eu acho que é isso. É isso. É isso aí. E espera um pouco a barba crescer e não faça o que eu fiz de deixarem cortar tanto assim, tá? Senão você fica com cara de criança de novo. Tá bom? É isso, galera. Obrigado aí por vocês compartilharem. Obrigado pelos alunos do Ilustra Pro, a equipe da Escola Rise. Vem mais coisas. Semana que vem teremos um convidado que estava por aqui, Pedro, para falar sobre a experiência de trabalhar numa série da Marvel aí. Nessa linha de trabalho que eu também estava trabalhando, o Marvel What If. E vem mais coisas por aqui, tá, pessoal? A gente está sempre aí construindo um novo caminho, um caminho mais amplo, para não estar só falando desenho, pintura, a gente poder falar de mais coisas e dentro desse universo do profissional, né? Para você que quer construir essa carreira, quer caminhar, tudo que a gente faz, seja por meio da audiência, seja pelos nossos alunos, é sempre conduzindo e trazendo esse lugar de segurança aí para vocês se desenvolverem.
Beleza, meus queridos? Brigadinho, viu? Nessa sexta-feira. Beijo no coração de vocês, ótimo final de semana e em breve estamos por aqui de novo, tá bom? Beijo, até mais. Vamos ver como é que encerra a live, eu esqueci, acho que é o X, vamos ver. Valeu, galera.